todos eles, né? E jogadores aí que vinham jogando menos, como no caso do Everton Araújo, que fez um jogo esplêndido, nunca entrou num jogo calmo, sempre entrou em fogueira e sempre gostaria de enaltecer o jogo que ele fez. A volta do Vinha é muito importante também pra gente, fez um excelente jogo. E falar do que você falou, né, que são muitos anos, não sei se são 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Então, foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato. E vimos isso nas análises, um time que sofre muito pouco, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. E isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação onde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. E ainda tem mais uma coisa, né? O Cruzeiro não conseguiu vencer. Então, essa vitória, eu vou te falar a verdade, depois que o Flamengo empata o jogo, eu já estava pensando assim, pelo menos um empate honroso, né? Tava com o Cadu. O Cadu falou, não, mas nós vamos ganhar o jogo. Eu falei, eu também acho que dá para ganhar. Aí sai o gol. Aí eu olho a tabela, fica 1 ponto do Cruzeiro. Dá uma recuperada e psicologicamente dá mais força na caminhada, né? Então, é um campeonato muito longo, né? E a gente sabe da força que tem o Cruzeiro, do Palmeiras, dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Bragantino é um deles, né? Que está nessa parte de cima da tabela. Mas, por exemplo, como você bem falou, quando empatou o jogo, a primeira atitude dos meus jogadores foram buscar a bola, botar no meio e pressionar novamente o Bragantino para poder virar o jogo. Isso fora de casa, isso porque eles sabem que estão no Flamengo e sempre temos que tentar vencer. O empate não vale. Então, com essa atitude, o time continuou jogando, continuou botando a bola no chão e as chances começaram a vir cada vez mais e aí conseguimos fazer o segundo gol numa grande jogada. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória histórica. Queria que você falasse três personagens do segundo tempo. Matias Vinha, que volta de uma lesão gravíssima no ano passado, entrou e deu um outro dinamismo à equipe. O Alacian, mais uma vez, entrando muito bem e sendo decisivo. E o Wesley, até podendo passar para a gente, né, se já tem alguma definição com relação ao jogador, que já tem uma negociação em andamento com a Roma, existem especulações a respeito até mesmo de seu substituto, e faz o gol importantíssimo, um gol que entra para a história do Flamengo, nesse confronto com o Red Bull Bragantino. Bom, primeiro do Vinha, eu queria ter colocado ele de titular hoje, era meu pensamento de começar com ele, mas até conversei com o Arrascaeta antes do jogo e disse, né, que se eu começasse com ele, eu ia ter que tirar com 60 minutos, porque é um jogador que está, como eu falei na outra coletiva, 10 meses sem jogar 90 minutos. Então, preferi usá-lo no segundo tempo, onde o jogo já estaria mais aberto, onde eu poderíamos explorar mais essa força que ele tem, né, de ataque. E agora, confesso que entrar do jeito que ele entrou depois de 10 meses, né, não esperava que fosse acabar com o jogo do jeito que ele fez, né? Então, estou muito feliz por ele, mas não é nenhuma surpresa, não. É só você ver como ele treina, como ele aquece, como ele se prepara, como ele é o primeiro em tudo, como ele acaba o treino exausto. Então, isso o futebol te devolve. O Wallace é um jogador... eu acho engraçado porque é um cara que entra em qualquer posição, compete o máximo e tá crescendo cada vez mais, tá se sentindo mais confortável com a bola, entra nesses momentos adversos e ajuda a equipe tanto a defender como a atacar muito bem. E uma coisa que ele tem, né, gols e assistências. Então eu quis deixar no campo jogadores assim que mais tem números ali para poder virar o jogo, e ele ajudou muito. Por último, o Wesley. O Wesley eu não sei, eu acredito que eu até falei com o Boto agora, mas não falei sobre esse assunto, e não sei como está, só sei que é incrível um jogador da base, passar por tudo que ele passou aqui, por
essa superação, essa volta por cima que ele deu de ser um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Então, mérito dele, ele trabalha muito, ele buscou, ele acreditou, e se realmente for assim, ele for concretizado, só tenho agradecimento por tudo que ele fez pela gente e que seja feliz sempre. Aqui, Felipe, tudo bem? Boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo, a partir de agora, entra numa sequência de jogos de Campeonato Brasileiro ao fim de semana, Copa no meio de semana, e a gente vê o elenco te dando cada vez mais opções, reforços da casa, e tem os reforços que estão chegando também para agregar o seu elenco. Queria te perguntar a importância de ter recuperação de jogadores como o Alan, o Everton Araújo, também o próprio Vinha que entrou, o Alacian, para essa sequência. E como você vai utilizar o seu elenco num todo nessa sequência de jogos de Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, que daqui até o fim da temporada deve ser assim. Obrigado. Bom, eu como falei no outro dia, eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm, e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Eu sei que eu coloco uma responsabilidade em cima de mim, mas eu não tenho problema em falar isso porque é o que eu sinto. Eu vejo eles todos os dias, como eles treinam, como eles se comportam como grupo, e eu não tenho dúvida disso, né? E por mais que sim, são muitos desfalques, a gente vem com um elenco curto, mas são jogadores muito competitivos e a gente pode suprir bastante essas baixas aí, essas faltas de jogadores como o Eric, como o próprio Nico, como o Alan, jogadores importantíssimos, né? Os dois laterais que vocês já sabem bem, então esses jogadores, como são tão competitivos, faz com que a equipe compita onde vai e sempre possa lutar pelos 3 pontos. Felipe, aqui, o Flamengo mais uma vez teve uma situação envolvendo exposição de jogador. Não é a primeira vez, é a segunda em um período muito curto, e eu falava que se o Flamengo tivesse um técnico qualquer, isso conseguiria entrar no grupo. Eu queria saber como é que você está fazendo para gerir todas essas situações, porque eu imagino que isso acaba que estoura em cima de você. O jogador deve chegar para você para falar alguma coisa, outras pessoas chegam em você e falam. Como é que você está fazendo para que esses problemas de fora não interfiram no seu trabalho? Por exemplo, o jogo de hoje a gente viu todo mundo correndo, todo mundo se dedicando, todo mundo querendo, todo mundo entregando. Como é que você tem feito isso? Bom, primeiro dizer que é um grupo muito bom, é um grupo que gosta de trabalhar, que quer vencer, que quer ganhar. Eu lembro muito quando vinha o treinador, eu era jogador ainda, e o que mais a gente queria era treinos chatos, treinos que nos dessem soluções para poder vencer, né? A gente esse grupo não era um grupo que gostava de rachão, de treino divertido. Eu queria sempre o caminho para a vitória. Então, como eu também fazia parte desse grupo, eu sei da força que eles têm, quando eles se unem, da força que eles têm, e essas coisas externas machucam. Mas, no final das contas, é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, e por isso que é um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que é sempre ruim, mas, como eu falei, eles mesmos se blindam, se conversam entre eles, e é o que está no alcance, porque, no final das contas, o futebol são dos jogadores, né? Pode estar explodindo tudo fora, no final das contas, que são eles que entram no campo e a imagem deles que está exposta, então eles querem sempre dar o seu melhor pelo Flamengo, e eles têm demonstrado isso. Felipe aqui, Diego Pérez da Rádio 102 FM aqui de Bragança. Na última coletiva, você falou um pouco sobre o Fernando Seabra, que você acompanhava o trabalho dele no Cruzeiro, já tinha estudado, tinha ele como referência. Gostaria de saber se o Bragantino, de alguma forma, até no gol do Bragantino, te surpreendeu, o que você achou desse time do Bragantino, e se, de alguma maneira, você vê o Bragantino nessa briga, ou é realmente uma surpresa o Bragantino estar ali na parte de cima da tabela? Não é nenhuma surpresa para mim. Eu conheço o Seabra de conhecer o trabalho dele, né, quando ele começou no Cruzeiro. Eu sou bastante amigo do Paulo Autuori, que foi o cara talvez que tenha dado toda a confiança para ele no Cruzeiro, e a partir daí me interessei muito pelo trabalho dele. Tem um analista que trabalhava com ele que é meu amigo, e eu sempre fazia perguntas, me contava como ele trabalhava, porque eu via que o time dele era muito bem organizado e com as ideias claras, os conceitos, as soluções, e isso me chamava bastante atenção.
desse tipo de treinador, e a gente vê que é um time muito difícil. Aliás, é um dos times que melhor pressiona para mim do Campeonato Brasileiro. Depois, para jogar é muito difícil, porque também tem jogadores rápidos, fortes, com soluções, e na qual não me surpreende que o Bragantino esteja na parte de cima da tabela. Agora, brigar pelo título num campeonato tão longo, com tantas viagens, um calendário tão complicado, aí já são palavras maiores, mas não sei se foi... 2 anos atrás, né? 2023, o Bragantino estava na briga até o final. Então, pela estrutura, pela organização, não tenho dúvida que é um time que sempre vai estar aí na parte de cima da tabela quando estiver assim. Obrigado, Felipe. Boa noite, pessoal.